Boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando hoje mais um programa Debates e Comentários do Exame de Ordem. É muito bom tê-los novamente conosco, com nossos professores, a fim de discutirmos e analisado a prova hoje realizada. Queremos agradecer em primeira mão aos professores por estarem aqui, a fim de tentar discutir e estudar a prova e diminuir um pouco a ansiedade de você que fez a prova hoje e tentar descobrir possíveis respostas que poderão ser objetos de análise da prova de hoje. Esperamos que todos tenham alcançado seus objetivos. Como sempre digo, o IDC espera que todos os seus alunos sejam aprovados. Nós reunimos todos os esforços, tanto dos professores quanto dos funcionários técnicos administrativos, a fim de oferecer o que há de melhor da instituição para poder contribuir, colaborar com a preparação do exame de ordem e para que vocês consigam alcançar a aprovação. Nós sabemos que o exame de ordem é o primeiro curso potencial que vocês venham a fazer na instituição, mas sabemos também que vocês, conseguindo alcançar seus objetivos, alcançando a carteira da ordem, abram-se muitas as possibilidades de vocês permanecerem conosco, estudando conosco, fazendo pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, cursos de extensão em direito, enfim, vários projetos propostos pela nossa instituição. Então, queremos mais uma vez contribuir oferecendo este programa a fim de passar algumas ideias de possíveis respostas e dizer também que você, que foi nosso aluno e que se porventura não conseguiu alcançar a aprovação, após o resultado, nossos professores estarão novamente no IDC a fim de colaborar no auxílio a recursos, a fim de tentar, mediante recursos administrativos, que vocês alcancem a aprovação desejada. Enfim, desejo que todos tenham alcançado a aprovação e quero agradecer mais uma vez os professores por estarem aqui num domingo, auxiliando aos nossos alunos. Sejam todos bem-vindos a este programa. De imediato, passo a palavra aos professores. Boa noite a todos. Boa noite a todos, né? Vamos dar sequência, então, aos nossos comentários aqui ao exame de ordem. Tanto eu, professor Rodrigo Galia, quanto o professor Fabrício Klamer, nós vamos fazer alguns comentários gerais sobre essa prova prático-profissional em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Lembrando a todos que é um comentário geral, né, inicial, sobre as nossas impressões sobre a prova. Não se destina, então, a ser um espelho ou um gabarito da prova, mas alguns comentários que a gente acha que são pertinentes de serem feitos, né? Eu já passo, então, a palavra ao professor e amigo Fabrício Klamer, então, para fazer os seus primeiros comentários. Bom, em primeiro lugar, muito boa noite a todos os nossos queridos alunos. Boa noite ao meu colega que compartilha comigo novamente essa bancada, o professor Rodrigo Galia. Agradeço a oportunidade de estar aqui em nome do IDC e que nós possamos fazer uma análise preliminar da prova prático-profissional da segunda fase da prova da OAB, onde, como o professor Rodrigo Galia bem disse, o nosso objetivo aqui não é trazer nenhum espelho definitivo de correção, mas apenas fazer uma análise preliminar, traçando algumas características da prova, algumas particularidades da prova, algumas opções de resposta que a banca possa considerar na sua correção. A prova ela foi extremamente difícil, uma prova bem elaborada, mas uma prova que, principalmente nas 4 questões discursivas, deixa uma margem muito ampla para a dúvida e, obviamente, também para o debate do que é correto ou do que a banca espera como sendo a resposta correta. Temos questões amplas, questões que fogem um pouco à característica das provas anteriores, porque a banca ela vinha com um procedimento de
apresentar questões discursivas com respostas diretas na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Respostas em que eu conseguiria, abrindo a CLT, traçando então uma pesquisa de jurisprudência, responder essa questão com base em uma súmula ou com base em uma orientação jurisprudencial. E o que nós vimos nessa prova é uma particularidade, uma característica distinta, porque é uma prova que exige muitas vezes um conhecimento amplo do direito material e não um conhecimento apenas da jurisprudência, que era como ocorria em outros anos da prova da OAB, né, professor Galia? Realmente, professor Fabrício, se percebe na realidade que a prova, além de ter exigido um conhecimento maior de direito material e do próprio direito processual, também o processo civil, nós vamos comentar isso, aplicado ao processo do trabalho, ela foi uma prova também que inovou por ser uma prova um pouco mais curta em termos de respostas, né? Nós tínhamos provas anteriores mais trabalhosas, com aplicação de súmulas do TST e OJs, né? Da SDI, do TST, eram provas mais trabalhosas, mas com respostas mais diretas. E esta prova, pelo menos nas questões, né, nos parece assim que é uma prova mais curta um pouco nas respostas, mas que não se faria com tanta facilidade se não fizesse uma análise muito apurada assim, do que eles estavam questionando nas questões, e até mesmo o que se vê é uma aplicação um pouco maior dos artigos de lei e até das súmulas aos casos concretos. E até se me permite, professor Galia, eu confesso até aos nossos alunos que eu gostei muito da peça processual. Gostei muito da forma como a peça processual foi elaborada e os questionamentos que foram feitos. Eu acho que a banca foi muito feliz na peça processual, porque ela exigiu um conhecimento do direito material que é aplicado no dia a dia, no cotidiano forense da Justiça do Trabalho. Então, a peça realmente acaba por exigir um conhecimento da rotina, daquelas matérias pontuais do direito do trabalho, e fico feliz também porque são questões que nós trabalhamos ao longo das nossas aulas, questões relacionadas com garantia no emprego, questão relacionada com jornada de trabalho, das horas em itinério, questão relacionada com equiparação salarial. Então, gostei muito da peça. Acho que a banca foi muito feliz. Todavia, não gostei da questão 1 e da questão 2. Por quê? Depois nós vamos entrar nas questões, mas a questão 1 ela traz um questionamento muito, na minha opinião, vago. Uma questão que até é difícil da banca estabelecer qual será o espelho de correção, o que a banca quer na questão número 1. E a questão 2 eu também não gostei muito, porque é uma questão relativa ao processo do trabalho, que trata da perempção, que é uma matéria polêmica na Justiça do Trabalho e na própria doutrina. Nós iremos enfrentar isso nos nossos questionamentos, mas eu acho que a prova da OAB ela não deve indagar ao candidato questões polêmicas, questões onde a própria doutrina não tem uma posição fechada sobre a aplicação, sobre a existência do Instituto da Perempção. Então, pessoalmente, eu não gostei muito das questões número 1 e número 2. A 13 e a 4 eu acho que elas estão muito bem elaboradas, acho que são questões até... A 4 eu tenho uma pequena ressalva que depois nós iremos comentar, mas parabenizo e aplaudo a banca em relação à peça prática. A contestação que é exigida, acho que foi muito bem cobrada, muito bem elaborada. Não gostei da questão 1, da questão 2, e tenho uma pequena ressalva na questão 4. Professor Galia, seus comentários gerais sobre a prova, sobre a forma e sobre as questões. Professor Fabrício, compartilho também desse posicionamento em relação às questões 1 e 2, né, que são até um pouco duvidosas, o que se espera de resposta do candidato, o que dificulta um pouquinho também, né? Mas, por outro lado, como a peça foi uma peça muito bem elaborada, né, um problema muito bem elaborado para o aluno fazer, então, a sua contestação, né, acreditamos que isso talvez facilite um pouco, né, até a mesma aprovação dos candidatos, né, já que a peça foi bem treinada no curso aqui do IDC pelos alunos, né,
Então, acredito que a peça e as questões 3 e 4, né, tenham atingido aquilo que a gente espera do exame de ordem. E muito bem comentado pelo professor Fabrício Klammer, as questões 3 e 4 e a peça, elas estão ligadas ao nosso dia a dia forense, o que se espera de um advogado trabalhista. Porque o exame de ordem ele não deve perder esse foco, que ele é um exame para medir qual é a capacidade que o candidato tem para o exercício futuro da advocacia. E sob esse ponto de vista, as questões 1 e 2, elas não me parecem muito próprias de um advogado nos seus questionamentos. Elas são questões, a questão 1 seria uma questão até muito mais acadêmica, né, do que propriamente de cunho prático. E a questão 2 também deixa algumas margens assim, de dúvida, mas que depois o professor Fabrício também irá adequadamente comentar. Então, professor Fabrício, nesse momento, acho que poderíamos então começar Perfeito. A fazer o comentário, né, sobre a contestação que era pedida ali na questão prático-profissional. Isso. Então, gente, em primeiro lugar, surpreendentemente até, né, as nossas centenas de alunos, que a gente comentava isso em sala de aula, surpreendentemente caiu mais uma vez uma contestação. Os prognósticos não eram de uma contestação, né, professor Galia? Porque a banca ela vem repetindo a exigência da contestação. Então, até do ponto de vista do prognóstico, nós tínhamos uma expectativa que viesse aí uma petição inicial, ou quem sabe um recurso ordinário, mas a banca novamente ela bate na tecla da contestação, parecendo aí exigir então a formação de advogados patronais, né, advogados que venham com o interesse da defesa do empregador. Sendo assim, gente, nós vamos passar então a análise da peça prático-profissional, que se tratava de uma reclamação trabalhista de um empregado que originariamente, né, trabalhava na cidade de Florianópolis e que posteriormente foi transferido de forma definitiva, e aqui já estava o primeiro ponto que deveria ser grifado no nosso problema, né? Ele foi transferido de forma definitiva para a filial da reclamada, que ficava então na cidade de Porto Alegre. Começamos então pelos pedidos, demonstrando do ponto de vista processual e do ponto de vista do direito material o que vocês deveriam ter arguído na contestação. Obviamente, começando com aquele roteiro de contestação, né, dirigindo a peça processual à autoridade competente, fazendo a qualificação da empresa, demonstrando que vocês vão apresentar a contestação, trabalhando lá com a ideia do artigo 845, 846, 847 e seguintes da CLT, né? Não teríamos aqui nenhuma questão preliminar, não vimos aqui nenhuma questão preliminar, aquelas preliminares do artigo 301 do CPC. Teria, talvez, até isso me chama a atenção agora, professor Galia, que a prova menciona, ou a inicial menciona, que ele não recebeu o pagamento do 13º de 2008. Todavia, não há pedido respectivo. Então, eu teria aqui uma preliminar, não as preliminares clássicas que a gente fala, por exemplo, litispendência, coisa julgada. Eu teria aqui uma preliminar de inépcia da inicial. Inépcia da inicial pela ausência de pedido. Eu teria uma causa de pedir, uma exposição fática, porque fala que não recebeu o 13º de 2008, mas não há postulação quanto ao 13º de 2008. Então, vocês teriam uma preliminar de inépcia do pedido relativo ao 13º, ou inépcia da inicial em relação ao 13º. Isso vocês teriam, isso virá no espelho de correção, porque vejam que a prova menciona, salienta ainda que não recebeu o pagamento do 13º salário de 2008. Só que quando vai lá para os pedidos, não há, em relação aos pedidos, diante do exposto, diante do acima exposto, postula. Não há pedido de 13º de 2008. Então, eu tenho uma inépcia da inicial pelo não atendimento daquela regra do artigo 840 da CLT, parágrafo 1º, que fala que a inicial tem que ter causa de pedido, que a gente chama no processo de trabalho, breve exposição fática e o pedido respectivo. Eu posso ter aqui a breve exposição fática, mas eu não tenho o pedido. Então, eu teria aqui uma preliminar de inépcia da inicial quanto ao 13º, porque não há pedido respectivo. Então, vocês abririam lá preliminarmente da inépcia,
De forma preliminar, suscita-se a inépcia da petição inicial, uma vez que o autor narra, na causa de pedir ou na breve exposição fática, que o 13º de 2008 não foi pago, mas não formula o pedido respectivo. Requer, assim, seja declarada a inépcia da inicial em relação ao 13º de 2008. Isso deveria constar na inicial de vocês. Depois, entrando no aspecto meritório, o primeiro pedido que nós teríamos é que o reclamante postula adicional de transferência e reflexos pelo fato dele ter se mudado de Porto Alegre para Florianópolis. Professor Galia, por que o adicional de transferência não seria devido? Qual é o fundamento que o nosso aluno teria que colocar para contestar essa postulação do adicional de transferência? Quanto à questão da transferência, como a questão bem pontua, era uma transferência definitiva, né? E o adicional de transferência, que é de 25%, ele se aplica nas transferências provisórias. Nas transferências definitivas, né, matéria que está localizada lá nas alterações contratuais, né, regra geral, né, a mudança de domicílio não é permitida, salvo nas transferências, né, ou naquelas causas elencadas lá no artigo 468 e 469, principalmente. Aqui, nesse caso de transferência, como a transferência é definitiva, não se aplica o pagamento do adicional de transferência de 25%, que só se aplica na transferência provisória. Esse é o teor do artigo 469, parágrafo 3º da CLT, bem como da orientação jurisprudencial número 113, da seção de dissídios individuais 1 do TST. Por essa razão, não caberia aqui a postulação, né, do adicional de transferência e nem os seus reflexos. Perfeito. Eu estou só até agora me dando conta de uma situação, até que a gente analisando preliminarmente, aqui a gente não tinha se dado conta, professor Galia, sempre pensando na arguição da prescrição, que eu tenho uma informação no problema, lá no finalzinho, que a extinção do contrato ocorreu em 3 de outubro de 2009. E o ajuizamento da ação se dá em 7 de novembro de 2011. Então, eu teria aqui uma questão, 3 de outubro de 2009, né, ajuizamento da ação até 3 de outubro de 2011. E a ação é ajuizada em 7 de novembro de 2011. Então, nós teríamos aqui, e agora estou complementando a leitura, nós teríamos aqui uma questão de prescrição total. 3 de outubro de 2009 e 3 de outubro de 2011. A questão menciona alguma coisa de aviso prévio, de projeção do aviso prévio, que eu pudesse me valer da OJ 83. Eu não vejo isso na questão, professor Galia, me ajude. Né? Realmente. Né? Se bem que, né, por fim, aduz que a época da sua dispensa imotivada. Dispensa imotivada, eu posso presumir aviso prévio. Né? Só que o contrato fala, a extinção do contrato ocorreu em 3 de outubro. Então, a extinção do contrato, eu vou partir da extinção do contrato, eu posso partir do raciocínio da extinção do contrato já com a projeção do aviso, ou que não tenha ocorrido projeção do aviso, porque o aviso tenha sido trabalhado. A banca não me dá. O que eu vejo aqui é da necessidade, né, passando a preliminar que eu teria, porque a prescrição ela é mérito, ou ela é, na pior das hipóteses, prejudicial do mérito, e eu teria, então, uma questão de prescrição total da ação, porque a extinção do contrato foi em 3 de outubro de 2009, e o ajuizamento da ação, diz na segunda linha, em 7 de novembro de 2011. 3 de outubro de 2009, prorrogaria, então, a prescrição bienal até 3 de outubro de 2011. E o ajuizamento da ação ocorre em 7 de novembro de 2011. E realmente aqui, mesmo que se fizesse a projeção do 3 de outubro de 2009, considerando que foi a data... mesmo que tivesse o aviso prévio indenizado, seria 3 de novembro. Perfeito. Né? Então, das duas formas, essa preliminar, essa questão do mérito, da prejudicial de mérito da prescrição, teria que ser arguída pelo candidato também. Então, vejam, na estrutura da nossa peça, nós começamos com a preliminar
a preliminar de inépcia da inicial em relação ao 13º de 2008. E depois, agora, num segundo ponto, passaríamos à questão da prescrição total do direito de ação como prejudicial de mérito ou mérito. Porque vocês sabem, nós sempre grifamos isso em sala de aula, que o acolhimento pelo juiz da prescrição é causa de extinção do processo com resolução do mérito, forte no artigo 269.4 do CPC. Sendo assim, nós teríamos na estrutura da nossa peça, pessoal em casa vai acompanhando, uma preliminar de indeferimento da inicial em relação ao 13º de 2008 por ausência de pedido. Segundo ponto, prejudicial de mérito, prescrição total da ação, prescrição total, prescrição bienal do direito de ação, onde então o candidato colocaria: o empregado, a extinção do contrato de trabalho ocorreu em 3 de outubro de 2009. A presente reclamação trabalhista foi aforada em 7 de novembro de 2011. A Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 29, estabelece como prazo máximo do direito de ação o prazo de 2 anos a contar da extinção do contrato. Se o contrato foi extinto em 3 de outubro de 2009, a ação teria que ser ajuizada no máximo até 3 de outubro de 2011. Como a ação foi ajuizada em 7 de novembro de 2011, resta ultrapassado o prazo bienal do direito de ação, razão pela qual deve ser extinta a presente ação com a pronúncia total da prescrição. Extinção esta com resolução do mérito. Teriam que arguir isso, teriam que trabalhar com 729 da Constituição, combinado com o artigo 11 da CLT, e quem quisesse ainda poderia trabalhar com a súmula 308, inciso 1. Súmula essa que fala que é o ajuizamento da ação que interrompe a prescrição. Então, importantíssimo, preliminar e uma prejudicial do mérito quanto à prescrição total do direito de ação pelo desrespeito ao prazo bienal a contar da extinção do contrato de trabalho. Feito isso, preliminar, prejudicial de mérito, teríamos também que ingressar no mérito, onde então o primeiro ponto é esse já comentado, relativo ao adicional de transferência, que, como o professor Galia bem colocou, indevido em razão da transferência ter sido definitiva. Só seguindo nossa estrutura, então, teríamos lá um item 1 romano, por exemplo, preliminar, questão da inépcia da inicial, um item 2 romano, prejudicial de mérito, a prescrição total, um item 3 romano, agora o mérito, onde o item 1 arábico do item 3 romano pode ser o adicional de transferência, trabalhar com 469, parágrafo 3º, trabalhar com a OJ 113. Segundo pedido, professor Galia, do nosso mérito, pagamento das horas em itinere e reflexos. Também aqui, professor Fabrício, a contestação, ela teria que enfrentar a súmula 90, inciso 3 do TST. A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento das horas em itinere. Como a questão não pontuava os outros requisitos do artigo 58, parágrafo 2º da CLT, da questão do difícil acesso, sem transporte público regular e quando o empregador fornecesse a condução, ou seja, não diz que era local de difícil acesso, só dizia o problema que o empregador fornecia condução, e que não havia transporte público regular, então a mera insuficiência de transporte público regular não enseja o pagamento das horas em itinere. Então, por essa razão, esse pedido também restava prejudicado. O nosso aluno ele teria que trabalhar muito aqui com o artigo 58, parágrafo 2º, e com a súmula 90, inciso 3, trabalhando, explicitando que não é a simples ausência do transporte público, a insuficiência, porque os requisitos eles vão mais além. Eu tenho que ter uma empresa estabelecida em local de difícil acesso, não servida por transporte público. O que o problema me diz? Que havia uma insuficiência. E a mera insuficiência por si só não é causa. Eu tenho que trabalhar com outros pressupostos, com outros requisitos. Então, eu teria que explorar esse aspecto do artigo 58, parágrafo 2º, e da súmula 90, inciso 3 do TST. Passando a isso, na letra C, o empregado ele postulava que essa questão do transporte tivesse natureza salarial.
Ele queria a consideração desse transporte como salário para fins de integrar esse valor nas demais parcelas do contrato de trabalho, como, por exemplo, férias, 13º, fundo de garantia. Só que esse pedido improcede, né, professor Galia? Esse pedido improcede forte lá no artigo 458 da CLT, em razão da natureza indenizatória desse benefício, né? Exatamente, né? O transporte aqui não teria natureza salarial, como bem disse o professor Fabrício, pelo artigo 458, inciso 3 da CLT. Parágrafo 2º, inciso 3. Parágrafo né? 2º, inciso 3. Teria que trabalhar, o nosso aluno teria que colocar base legal para contestar o pedido de letra C, seria trabalhar com o 458, parágrafo 2º, inciso 3, onde diz lá, então, que o transporte fornecido pelo empregador não terá natureza salarial. O parágrafo 2º e os seus incisos, eles trazem as exceções daqueles benefícios que o empregador pode, com tranquilidade, conceder ao seu empregado, sem que aqueles benefícios sejam considerados como salário. E entre eles está a questão do transporte no inciso 3. Então, o nosso aluno teria que colocar lá que o benefício relativo ao transporte não tem natureza salarial, por força do artigo 458, parágrafo 2º, inciso 3 da CLT, razão pela qual improcede o pedido de integrações de consideração desse benefício como salário. Essa seria a base legal da nossa resposta na letra C. Letra D, professor Galia. Em relação à questão das férias do período 2007 e 2008, né, na verdade, férias não gozadas ali na questão, né, e não concedidas, portanto, pelo empregador, também o empregado não teria direito a essas férias do período de 2007 e de 2008, porque o próprio problema trazia, então, a questão que ele tinha ficado mais de 30 dias em gozo de licença remunerada. Né? Então, na verdade, o problema dizia que ele tinha ficado, o empregado, 33 dias em gozo de licença remunerada. E aí, seguindo aquela orientação do artigo 133, inciso 3 da CLT, né, o empregado que ficou mais de 30 dias em gozo de licença remunerada perderia, então, o direito a férias. Né? É uma das causas de perda do direito a férias, professor Fabrício. Até aqui me parece esse ter sido o aspecto até mais tranquilo até agora da nossa contestação. Porque, vejam, é uma contestação muito bem feita, porque ela exige um conhecimento do aspecto processual pela questão da preliminar da inépcia, uma atenção muito grande do candidato para arguir a prescrição total do direito de ação como prejudicial e um conhecimento muito amplo do direito material. Essa questão das férias, que o empregado perde o direito, é direito material puro, né? Um conhecimento de legislação, onde o nosso aluno, então, aqui bem amparado, essa matéria foi trabalhada em sala de aula, teria condições lá de, abrindo a CLT, verificar no 133 da CLT, no seu inciso 3º, que aquele empregado que fica em licença remunerada por mais de 30 dias, perde o direito às férias. Como o nosso reclamante aqui ficou 33 dias, segundo a questão, essa seria a causa, o argumento que eu teria para demonstrar a improcedência do pedido respectivo. Professor Galia, o próximo. Na questão, então, da equiparação salarial, né, também se verifica que o candidato poderia contestar a questão da equiparação salarial, dizendo que não se aplicaria aqui a equiparação salarial prevista no artigo 461 da CLT, porque quando o 461 comenta, né, os requisitos da equiparação salarial, ele fala que tem que ser trabalho de igual valor. Né? E na questão do trabalho de igual valor para o mesmo empregador, né, na mesma localidade, todos aqueles requisitos do artigo 461, o que se verifica é que trabalho de igual valor tem que ser trabalho feito com igual produtividade e igual perfeição técnica. Né? Critério quantitativo, igual produtividade, e critério qualitativo, mesma perfeição técnica. E no critério da igual produtividade, no critério quantitativo, não se verifica esse critério, porque as jornadas desses empregados eram diferentes. Né? O paradigma tinha uma jornada inferior ao paragonado,
ao que propunha, então, a questão da equiparação salarial. Né? Então, nesse sentido, não se verificaria esse critério da mesma igual produtividade, e isso poderia ser, então, um bom argumento aqui, tendo em vista que a gente está apresentando uma contestação, né, para afastar os pedidos do autor da inicial com base nisso. Né? Aqui também é de se ressaltar que a banca está de parabéns porque o aluno tinha que fazer um raciocínio, mesmo tendo a consulta CLT, ao artigo 461, até se fosse na súmula 6 do TST, mesmo assim o aluno teria que pensar aqui, o candidato teria que pensar, né? Mas trabalho de igual valor, quais são os requisitos desse trabalho de igual valor? Né? Então aqui nos deixa feliz, acho que o professor Fabrício vai concordar comigo, a questão de ter que aplicar um pouco de doutrina, mesmo numa peça prática, né? Esse conhecimento que o aluno precisa ter e que a gente tenta desenvolver nas aulas também, o porquê desse raciocínio, né? E não apenas uma aplicação direta da lei, né? Uma prova com consulta à legislação, mas que também está exigindo que o candidato, então, faça as reflexões acima daquilo que ele consulta, né, professor Fabrício? Eu acho aqui, professor Galia, que nessa questão da equiparação, ela é uma questão muito difícil, porque a gente sempre fala em sala de aula que equiparação trabalhem com a súmula 6. Só que aqui eu poderia abrir, revirar e fechar e abrir de novo, que eu não acharia a resposta. Eu entendo que aqui o nosso aluno, ele teria que trabalhar e explorar a seguinte informação do problema. O problema fala, mesma perfeição técnica e mesma produção, não obstante o fato da jornada do modelo fosse bem inferior. Ora, gente, se a jornada do modelo é inferior, imaginem o seguinte exemplo. Um funcionário gasta 8 horas para montar 100 bolsas. O outro funcionário gasta 4 horas para montar 100 bolsas. Eles têm a mesma produção final, 100 bolsas. Só que um demorou 8, o outro demorou 4. Eu não posso falar que o trabalho deles tem a mesma valia, eu não posso falar que eles têm a mesma produtividade final, porque a informação para nós trabalharmos aqui, não obstante o fato da jornada do modelo fosse inferior. Eles fazem a mesma coisa, só que um precisa menos tempo. Então é por esse aspecto, é por esse raciocínio que teria que ser construído para demonstrar a razão pela qual o paradigma poderia perceber um salário superior ao do empregado que estava postulando a equiparação. Professor Galia. Quanto à questão da reintegração no emprego, em razão da garantia provisória de emprego conferida ao empregado, membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidente, CIPA, ou o pagamento de indenização substitutiva a essa garantia provisória de emprego, ou estabilidade provisória, né? Também aqui não haveria direito, porque o presidente da CIPA, ele não goza da estabilidade, como acontece com aqueles empregados que são eleitos a cargos dentro da CIPA. Né? Aqui não se observou o artigo 164, parágrafo 5º da CLT. Né? Isso significa que, quando é o empregador que indica o membro da CIPA para ser o presidente da CIPA aqui, né, essa indicação é feita pela empresa, pelo empregador, e a indicação feita pelo empregador não goza da estabilidade, quer dizer, esse empregado não terá essa estabilidade. Professor Fabrício. Exatamente, e aqui eu fico muito feliz que essa questão tenha caído, porque até é uma questão que nas aulas a gente bate muito nessa tecla, eu bato muito nessa tecla em sala de aula, porque isso é quase como eu chamo uma pegadinha. Eu sempre digo, caindo questão envolvendo o CIPEiro, a primeira coisa que nós temos a fazer é abrir a Constituição no ADCT, no ato das disposições constitucionais transitórias, onde lá no artigo 10 eu tenho a base legal, a origem da garantia no emprego do CIPEiro. E olhem só, quem adotasse esse procedimento, abrindo, eu tenho lá no artigo 10 do ADCT, no inciso 1º, a linha A, do empregado eleito para o cargo. Eleito, fala em eleição. Eu vou para a CLT, um artigo que a gente bateu muito em sala de aula, 164, parágrafo 5º. Tem lá dizendo na CLT que o presidente ele é indicado pelo empregador.
eu tenho no 164, parágrafo 5º, a seguinte redação: o empregador designará anualmente, dentre os seus representantes, o presidente. E os empregados elegerão o vice. Como o problema fala que o nosso reclamante ele era presidente da CIPA, ele não é detentor de nenhuma garantia no emprego. Ele não tem garantia no emprego porque ele não passou pelo processo eletivo, não houve eleição. Então, o que nós teríamos que colocar lá? Da garantia no emprego, CIPEiro, procede o pedido relativo à garantia no emprego ou pagamento de indenização, uma vez que o empregado não é detentor ou não era detentor de nenhuma garantia. Isto porque o artigo 10 do ADCT estabelece que os empregados eleitos gozarão de garantia no emprego. Todavia, o artigo 164, parágrafo 5º, menciona que o presidente é designado pelo empregador. Então, fazendo esse raciocínio, resta claro que o nosso reclamante, que o nosso empregado, não era detentor de nenhuma garantia, sendo esse o fundamento: trabalhar com o 164, parágrafo 5º, trabalhar com o 10 do ADCT, demonstrando que o presidente não é detentor de garantia no emprego, porque não passou pelo processo eletivo, ele foi designado pelo empregador. Professor Galia. Professor Fabrício, e a última referência, então, que a peça prático-profissional fazia era na questão do pagamento dos honorários advocatícios, né? Como que o aluno faria aqui para contestar esse pedido de honorários advocatícios? Eu tenho aqui na prova, logo no início, a resposta. O início da prova fala: Joaquim Ferreira assistido por advogado particular. Nós sabemos, isso foi batido muito em sala de aula. Se o advogado é particular, não há na Justiça do Trabalho, regra geral, porque nós temos a exceção lá da Instrução Normativa 27 do TST, não há princípio da sucumbência. Não são devidos honorários advocatícios na Justiça do Trabalho pela mera sucumbência. Na Justiça do Trabalho, apenas são devidos honorários advocatícios quando presentes os pressupostos do artigo 14 da Lei 5584 de 70. Ou seja, o empregado tem que ser pobre na acepção jurídica da palavra e deve estar assistido por advogado credenciado pelo seu sindicato. Essa argumentação do artigo 14 da Lei 5584, ela é pacificada no TST pela súmula 219, inciso 1º, e pela súmula 329. Tenho ainda a orientação jurisprudencial 305. Olhem quantos argumentos que eu posso utilizar. Ou seja, basicamente, a ausência de credencial sindical, a ausência de assistência, os requisitos da assistência judiciária gratuita. Então, procede o pedido de honorários com base no artigo 14 da Lei 5584, com base na súmula 219, inciso 1º, súmula 329 e orientação jurisprudencial 305 da Seção de Dissídios Individuais 1 do TST. Professor Galia. Então, como havíamos comentado, não é, professor Fabrício? Era uma peça muito bem elaborada pela banca e que realmente exigia, na verdade, do candidato o conhecimento de direito processual do trabalho e de direito material. Né? Isso, então, só se me permite até, professor Galia, só para o nosso aluno ter bem certinho a ideia de peça. Preliminar, então, de indeferimento da inicial, inépcia da inicial quanto ao 13º, tenho causa de pedir, mas não tenho pedido, tem exposição fática, mas não tenho pedido, então a inépcia da inicial quanto ao 13º de 2008. Segundo ponto, prescrição prejudicial de mérito, prescrição total do direito de ação, artigo 7, inciso 29, artigo 11, súmula 308, inciso 1, artigo 11 da CLT, 7º, 29 da Constituição, súmula 308, inciso 1. Não restou observado o biênio para o ajuizamento da ação. E terceiro item, né, romano, lá o mérito propriamente dito, onde teríamos então a questão do adicional de transferência, teríamos depois a questão das horas em itinere, teríamos a questão da natureza indenizatória do transporte, teríamos a questão da equiparação salarial, teríamos a questão da garantia no emprego do cipeiro e, por fim, a questão relativa aos honorários advocatícios. Parabenizo a banca, acho que é uma prova muito bem elaborada, exigiu conhecimento de processo pela preliminar, conhecimento de direito material pela prescrição e depois direito material puro nas demais questões que foram suscitadas.
Passamos agora às questões, professor Galia? Sim, corretamente. Então eu passo a palavra ao professor Galia para que possa fazer uma consideração inicial quanto à questão de número 1. A questão de número 1, ela trazia uma situação envolvendo uma possibilidade ou não de greve, né? O ponto central da questão era analisar uma situação fática, colocada pela banca, uma situação prática, e que o candidato, então, se posicionasse com base na lei, na Constituição Federal, na legislação ordinária, na própria lei da greve, na Lei 7.783 de 1989, nos princípios do direito do trabalho e nos princípios gerais de direito, né, se dava para qualificar aquele movimento dos trabalhadores como um movimento paredista, grevista ou não. Né? E aí a questão falava, então, eu vou fazer um comentário geral sobre a questão e depois eu e o professor Fabrício analisamos cada uma dos questionamentos para o candidato. Né? Então, narrava que uma empresa fazia os empregados assinar recibos salariais em branco e quem se recusasse a assinar esses recibos salariais seria sumariamente dispensado, sem que a empresa pagasse as verbas rescisórias, né? E nem formalizasse a dispensa por ato do empregador. Né? Assim, depois de alguns trabalhadores terem passado por isso, alguns empregados, né? Um empregado específico da empresa, o empregado Zé, que não exercia nenhum cargo no sindicato da categoria, nem era sindicalizado, ele convocou os colegas para que parassem de trabalhar e se retirassem do estabelecimento, de forma a iniciar um protesto na rua, o que se realizou com sucesso, né? Já que os gerentes da empresa cessaram com aquela prática de fazer os empregados assinarem recibos salariais em branco. Né? E aí, com base no caso que a gente está expondo aqui resumidamente para vocês, era para o candidato responder os itens a seguir e empregar os argumentos jurídicos que fossem apropriados e as fundamentações legais pertinentes ao caso. Né? E aí eu já abro com o primeiro questionamento, que é na questão da Constituição Federal e a legislação ordinária e os próprios princípios do direito do trabalho, se era possível qualificar tal movimento paredista dos trabalhadores como uma greve. Então eu peço para o professor Fabrício que antes mesmo de responder essa questão A aqui, da questão 1, se posicione um pouquinho. Qual a impressão, professor Fabrício, que nós tivemos dessa questão, né? Em primeiro lugar, é oportuno salientar aos nossos queridos alunos que a questão 1 é, sem dúvida nenhuma, a questão mais difícil da prova. É uma questão que ela não exige um conhecimento jurisprudencial, como é o que a gente está acostumado na prova da OAB. Ela é uma questão que nós até não sabemos o que a banca irá exigir como espelho de correção. Tenho muita ressalva aqui em fazer esse comentário, porque é uma questão que me parece aberta do ponto de vista da resposta. Não sei até se nós teremos um gabarito definitivo dessa questão, provavelmente sim, mas é um gabarito que vai depender muito do que o examinador quer na resposta. Nós não temos esse gabarito aqui e não sabemos o que será considerado pela banca examinadora como correto a ser respondido, porque é uma questão que exige uma interpretação até do ponto de vista hermenêutico, uma questão que eu posso trabalhar com a principiologia legal, trabalhar na lei, e eu posso chegar a várias conclusões a partir do que eu interpreto, desde o artigo 9º da Constituição, que é o artigo base aqui do direito de greve dos trabalhadores, passando depois pela Lei 7783 de 89, que regulamentou o direito de greve no setor privado, e posteriormente eu tenho até subsídios para minha resposta nas orientações jurisprudenciais da seção de dissídios coletivos do TST, na nossa chamada SDC. Então, vejam, para eu responder à questão de número 1, eu tenho argumentações que eu posso partir do ponto de vista constitucional do artigo 9º, passo pela lei de greve, a lei 7783, e passo também pelo entendimento do TST sobre determinadas questões. Nada me responde do ponto de vista fechado. Não é aquela resposta que eu vou no artigo e a encontro.
Eu tenho que fazer uma interpretação, eu tenho que trabalhar com uma interpretação hermenêutica aqui do que a banca quer e tentar achar essa resposta para construir, né, uma posição satisfatória. Professor Galia. E seguindo essa linha de entendimento tão bem explorada aqui pelo professor Fabrício, que bem nos orienta aqui nessa questão, nós vamos comentar um pouquinho qual foi a nossa opinião conjunta, fazendo então a prova em conjunto aqui no IDC, sobre o que nos parece que a banca nos sinaliza como resposta, né? Então, se era possível ou não qualificar esse movimento paredista dos trabalhadores como uma greve. A nós não nos parece uma greve por várias fundamentações. Em primeiro lugar, né, pelo não atendimento àquilo que o artigo 9º da Constituição Federal estabelece como próprio de uma greve, que é a questão de oportunidade e interesses que os trabalhadores teriam que deliberar na questão de exercer ou não o seu direito à greve, né? Então, parece que nesse item se frustrou um pouquinho até mesmo aquele princípio da autodeterminação coletiva do direito coletivo, né, professor Fabrício? Porque não haveria uma deliberação dos trabalhadores em se fazer ou não a greve. O que parece que a banca sinaliza aqui é que o empregado que ele não exerce cargo no sindicato da categoria, nem é sindicalizado, ele convoca os colegas para que parem de trabalhar. Então, ele incitou os colegas a fazer greve, né? Uma falsa greve, na verdade, né? Uma pseudo-greve. Uma pseudo-greve, porque ele decidiu sobre o momento de fazer a greve sozinho. Ele não deliberou com a categoria profissional dele. E nem sindicalizado ele não era, né? Parece aqui, pela leitura que a gente faz atenta da Lei 7.783 de 89, o artigo 9º da Constituição Federal, bem como a orientação jurisprudencial lá da SDC, que nós vamos comentar a seguir, parece que não houve aqui, pelo que a questão nos relata, uma deliberação conjunta dos trabalhadores, né, representados pelo seu sindicato. Não foi submetido a uma negociação coletiva sobre o exercício de greve ou não. Então, professor Fabrício, tudo indica aqui que não nos parece possível qualificar esse movimento paredista como uma greve. É verdade, eu acho, eu faço minhas as palavras bem lançadas do professor Galia, porque eu não vejo aqui também como qualificar esse movimento, que me parece um movimento isolado de um trabalhador. Claro, ele ganhou o apoio dos demais, mas nós sabemos que a greve é muito mais do que isso. A greve, eu preciso de um movimento que parta, que tenha a intervenção sindical. Eu preciso ter a categoria decidindo sobre o momento, sobre quais são as deliberações, o que será exigido em razão da greve. E não assim fazer rapidamente ou de sopetão uma paralisação sem cumprir as formalidades, por exemplo, e aqui eu entro na base legal, que poderia ser invocada pelo candidato, trabalhando basicamente com o artigo 3º e principalmente com o artigo 4º da Lei 7783. Vejam, o artigo 4º, caberá à entidade sindical correspondente convocar na forma do seu estatuto a Assembleia Geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação do serviço. Nós temos isso no problema? Não. Nós temos um empregado que, isoladamente, que, como o professor Galia bem disse, não é membro do sindicato, não representa o sindicato, sequer sindicalizado decide fazer uma paralisação e tem lá o apoio de alguns colegas. Mas, do ponto de vista legal, eu não tenho a intervenção do sindicato, eu não tenho lá uma deliberação sobre o que será exigido, razão pela qual, trabalhando com essa ideia do artigo 3º e do artigo 4º, eu não tenho como qualificar esse movimento como um movimento paredista, como um movimento grevista, nos termos legais. Professor Galia. E até mesmo me vem à cabeça agora, assim, depois dos nossos comentários em conjunto aqui com o professor Fabrício, que também não atende aos direitos e garantias fundamentais um trabalhador sozinho decidir sobre a oportunidade de exercício de greve,
mesmo contando posteriormente a decisão dele com a adesão dos demais. Né? Me parece que, além de não ter seguido os artigos 3º e 4º da lei da greve, né, que estabelece ali as condições para que a greve seja realizada como negociação coletiva, né, e também a Assembleia Geral, que teria que definir as reivindicações da categoria para o exercício de greve, também se frustrou o princípio da autodeterminação coletiva. Né? Houve uma autodeterminação individual e que depois trouxe os demais trabalhadores nessa reivindicação. Então, não me parece que também foi um meio pacífico de persuadir o convencimento dos demais. Mas olha como a questão ela é perigosa. Porque eu acredito que muitos em casa aí que estão nos assistindo, alguns, podem ter respondido que isso seria uma greve. A questão ela é tendenciosa, ela dá o gostinho para o aluno responder como se fosse uma greve. Né? Só que eu tenho que partir lá de elementos do direito de greve, né? De requisitos objetivos que devem ser cumpridos para que eu fale numa greve juridicamente. Né? Eu não tenho a greve jurídica aqui, eu não tenho essa possibilidade. Eu tenho um movimento isolado de um funcionário que teve lá o apoio dos demais. Mas do ponto de vista legal, respondendo objetivamente a questão, nós aqui, né, na nossa humilde opinião, nós não temos como constatar isso como sendo uma greve propriamente dita. E até mesmo a questão induz ali, né, de forma a iniciar um protesto na rua. Então a questão tentou induzir que protesto é semelhante ou similar ou a mesma coisa do que greve. Né? Quer dizer, o protesto é uma coisa, protestar contra alguma coisa é uma coisa. A greve em si é outra, né, professor Fabrício? E continuando nessa questão, gente, eu vejo a maior dificuldade ainda na letra B. Porque a letra B, ela questiona o seguinte, tendo em vista os princípios gerais de direito, olhem a amplitude, princípios gerais de direito, sequer delimitando os princípios do direito do trabalho, então princípios gerais do direito como um todo. É possível considerar legítimo o ato do empregado Zé e a adesão dos demais empregados? Professor Fabrício, deixa eu fazer uma intervenção aqui, né? Claro. Eu vou botar mais um questionamento aqui na alternativa B para os candidatos enxergarem a dificuldade. Né? Além da questão falar dos princípios gerais de direito e se era possível ou não considerar legítimo o ato do empregado Zé e a adesão dos demais empregados, a questão não nos indica se esse ato legítimo, se é possível considerar legítimo o ato do empregado Zé, né? Legítimo sob que ponto de vista? Exatamente, né? Do direito coletivo ou do direito individual, por exemplo? Se fosse individual de fazer um protesto... Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Se for sob o ponto de vista da greve envolvendo o direito coletivo... Aí há um problema. Aí há um problema. Né? Então, me parece aqui, também na questão B... Né? Ainda que a gente tenha enxergado alguma dificuldade no questionamento A, o A me parece um questionamento mais fechado. Mais objetivo. Agora, o questionamento B, realmente, eu não sei nem como a banca vai colocar aqui um espelho realmente, né? Porque teria que ter perguntado, se fosse uma questão mais objetiva, se o ato do empregado Zé e a adesão dos demais empregados, né, foi correta sob o ponto de vista da greve. Ou então sobre o ponto de vista do direito coletivo, que a banca questionasse, sob a ótica do direito coletivo, o procedimento do Zé está correto? Sobre a ótica do direito coletivo não está correto, porque ele teria que ter a intervenção do sindicato. Agora, se questionar sobre a ótica do direito individual, o empregado se sente lesado, o empregado não quer assinar um documento, é um direito que ele tem. Aí não há nenhuma abusividade. Então, aqui me parece, até por isso que eu falei lá na introdução, não gostei da questão 1. E por isso, porque ela é uma questão que ela gera essa dúvida, que certamente gerou essa dúvida nos nossos alunos, que está gerando aqui a nós, examinadores da prova, porque ela não me parece que ela tem um gabarito fechado. Por quê? E principalmente, como o professor Galia muito bem colocou, a subjetividade da letra B, ela é muito grande. Porque se eu falo no direito coletivo, o movimento dele, isolado, ali está errado.
A greve está errada, não é greve, nós acabamos de falar. Agora, se eu falo sobre a ótica do direito individual, ele tem o direito de parar de trabalhar, ele tem o direito de não assinar um documento, ele que vai questionar, então, judicialmente, aquele procedimento da empresa, ele que vai postular uma indenização por um assédio moral, por uma pressão, por uma violação a um direito individual seu. Então, aqui eu tenho muito receio da forma como a banca vai examinar, principalmente a letra B. Pode vir a banca e dizer assim, não, a gente está questionando sobre o direito coletivo, a questão envolve direito coletivo. Mas ela não questiona isso na letra B. Ela pergunta do ponto de vista do ato do Zé se ele é legítimo ou não. Legítimo sob qual ângulo? Não tem essa pergunta, não tem essa resposta. E aqui, fazendo essa última observação geral, antes da gente enfrentar um pouco sobre o ponto de vista de que resposta o candidato poderia ter lançado, e não sendo conclusivo, o que se enxerga, além de não ter perguntado se... especificamente se a questão era sob o ponto de vista do direito coletivo ou do direito individual, né? Até mesmo daria para fazer aqui uma correlação com o direito constitucional, e aí estaria fugindo, se fosse sobre o prisma do direito constitucional, talvez estivesse fugindo um pouco da questão trabalhista. Ainda mais um problema sobre esse ponto de vista, porque além de não delimitar, a questão não delimita se é direito individual, se é direito coletivo, né? Além de não delimitar, o que parece é que a questão teria que envolver uma pergunta só, porque também se colocasse sob o ponto de vista do direito coletivo, ficaria muito parecida a resposta da alternativa A com a B. O que talvez levasse um candidato a dizer que não na questão A, que não é uma greve, como nós também entendemos aqui, e na questão B dizer que é legítimo sobre o ponto de vista individual. Uhum. Porque se ele vai considerar que a banca está perguntando sobre o ponto de vista do direito coletivo... Se não havia greve, o procedimento dele, obviamente, é ilegítimo. Né? Então, o que me parece é que a questão B induz o candidato ao erro. Por isso que eu não gostei da pergunta. Por isso, então, tentando agora, com toda essa dificuldade, né, da interpretação, da questão hermenêutica aqui do questionamento, claro que algum aluno poderia dizer assim, se eu respondesse sobre as duas óticas. Não sabemos como a banca vai interpretar isso. Claro que, por exemplo, se eu estou respondendo essa questão na hora da prova, eu acho que por um cuidado, eu acabaria respondendo isso sobre as duas óticas. Né? Porque eu não sei como a banca vai avaliar essa questão. Só que, né, as respostas, como o professor Galia bem colocou, elas podem acabar ficando muito parecidas. Porque se eu respondo sobre a ótica do direito coletivo, o movimento ali, a adesão, ou então essa iniciativa, o ato praticado pelo empregado Zé, não seria um ato legítimo. Agora, do ponto de vista individual, não há nenhuma ilicitude no fato do empregado não assinar um documento ou do fato do empregado, então, sugerir ou informar ou, então, alertar os demais colegas que não assinem e eles acabam fazendo um protesto. Não há ilegalidade nisso no ponto de vista do direito individual. Agora, do direito coletivo, isso não se qualifica como um movimento paredista. E só para terminar essa questão 1, que foi a mais polêmica, acho que o professor Fabrício vai concordar comigo no meu comentário. Não é, professor Fabrício? É uma questão que é difícil para nós, que já temos 10 ou mais anos de exercício profissional na advocacia, na docência, que já somos pós-graduados. Eu fico pensando aqui também, e entendo e divido essa angústia com vocês, os nossos alunos, que questão complicada para um aluno que terminou a sua graduação e está se iniciando na vida acadêmica e profissional também jurídica. É verdade. Por isso que, volto aqui a dizer, né, acho que não é uma questão oportuna para a prova da OAB. Acho que a banca teria questionamentos mais qualificados que ela poderia fazer, trabalhando com a greve nos serviços essenciais, os prazos de notificação, questões mais objetivas e não uma questão com uma subjetividade tão grande. Porque nós sabemos que agora vem um espelho de correção fechado, um espelho que a banca diz, olha, eu queria isso e ponto. Só que eu posso fazer uma forma de correção assim quando eu tenho uma resposta objetiva.
mas numa questão aberta, numa questão que vai gerar uma polêmica muito grande, como essa questão número 1, eu acho que a banca aqui não foi feliz na elaboração dessa questão. Questão 2. Então, passamos os comentários à questão 2, eu vou fazer um resumo dessa questão e vou pedir para o professor Fabrício fazer as suas observações em relação a esta matéria aqui, que envolve principalmente conhecimentos de direito processual, tanto civil quanto trabalhista. A questão 2, ela envolvia um caso do Reginaldo, que teria então ingressado com uma ação contra o seu ex-empregador, e na primeira oportunidade ele não compareceu à audiência, o próprio empregado não compareceu e o feito foi arquivado. 30 dias depois, ele ajuiza uma nova ação com os mesmos pedidos, mas dela desiste porque não mais nutria confiança no seu advogado, o que acabou sendo homologado pelo magistrado. Contratou um novo profissional, um novo advogado, e 60 dias depois demandou novamente. Mas por não ter cumprido a exigência determinada pelo juiz para emendar a inicial, o feito foi extinto novamente, sem julgamento de mérito. E aí, com base nesse relato, tinha que o aluno, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente, responder às questões. A primeira questão, então, vinha no seguinte sentido: para propor uma nova ação, Reginaldo deverá aguardar algum período? E, em caso afirmativo, qual seria esse período? Professor Fabrício. Bom, em primeiro lugar, a questão 2, nós temos uma matéria polêmica no processo do trabalho, que é a questão relativa à perempção no processo do trabalho. Nós temos uma parte muito significativa da doutrina pátria que afirma que não há no processo do trabalho a figura da perempção. A perempção seria um instituto relacionado ao processo civil, tanto que a CLT não traz hipóteses clássicas de perempção. Temos, todavia, uma doutrina oposta, que afirma que há casos de perempção no processo do trabalho e que as hipóteses clássicas de perempção seriam aquelas dos artigos 731, 732 da CLT, combinado com o artigo 844. Ou seja, seriam aqueles casos em que o empregado dá causa a 2 arquivamentos, aquela ausência do empregado à audiência e, por consequência, o arquivamento, o empregado ele sofre uma punição em que ele perde o direito de demandar na Justiça do Trabalho pelo prazo de 6 meses. Essa mesma punição é dada àquele empregado que resolve ajuizar uma reclamação trabalhista verbal. Sabemos que, de acordo com o artigo 786 da CLT, ajuizada uma reclamação verbal, o empregado, após distribuída a ação, tem um prazo de 5 dias para comparecer à vara do trabalho e fazer a redução a termo. Se o empregado não comparece à vara do trabalho nesse prazo de 5 dias, ele também sofre uma punição em que ele perde o direito de demandar pelo prazo de 6 meses. Sendo assim, a hipótese clássica de perempção, aquela parte da doutrina que admite possível a perempção no processo do trabalho, seria aquele caso em que o empregado dá causa a 2 arquivamentos. Todavia, gente... 2 arquivamentos seguidos, 2 arquivamentos seguidos. Todavia, o que nós temos na questão? Nós temos 3 ações que foram ajuizadas. A primeira ação é arquivada. A segunda ação, ela é extinta sem resolução do mérito pela desistência. Desistência é causa de extinção sem resolução do mérito, está lá no 267 do CPC. E a terceira ação, ela é extinta também sem resolução do mérito por um indeferimento da inicial, porque o empregado não fez a emenda determinada pelo juízo. Sendo assim, eu não tenho 2 arquivamentos. Se vocês pegarem a literalidade dos artigos da CLT, a CLT fala 2 arquivamentos. A doutrina, Sérgio Pinto Martins, trabalha na sua obra com a ideia de 2 arquivamentos seguidos. Eu não tive 2 arquivamentos. Eu tive apenas um arquivamento e outras 2 causas extintas sem resolução do mérito. São coisas, do ponto de vista processual, distintas. Tenho ainda uma outra argumentação.
parte da jurisprudência que defende que os artigos 731 e 732 não teriam sido recepcionados pela Constituição Federal. Porque os artigos 731 e 732, eles trazem ao trabalhador uma punição. E esses artigos não teriam sido recepcionados porque a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o direito de ação que eu tenho a qualquer momento de demandar contra qualquer pessoa, e eu não posso sofrer a restrição. Tenho em mãos aqui 2 decisões do nosso Tribunal Regional em que foi reconhecida a não recepção dos artigos 731 e 732, apenas para trazer que há esse argumento. Confesso a vocês que não é o entendimento predominante. O entendimento predominante é que o 731 e 732 foram recepcionados, porque eles não retiram o direito de ação de forma definitiva, apenas de forma transitória. Mas só para que, se alguém colocou essa argumentação, ela não é uma argumentação errada, é uma argumentação aceita por parte da jurisprudência, por parte da doutrina, e eu tenho precedentes do nosso tribunal nesse sentido. Professor Galia. Professor Fabrício, antes de questionar, então, a alternativa B, né, que fazia mais alguns questionamentos, eu queria um pouco ouvir as tuas impressões sobre a questão 2, né, trabalhando diretamente com a questão de direito processual do trabalho aqui no IDC, nas tuas aulas do IDC, enfim, o que tu achas desse questionamento na seara processual do trabalho? Né? Se tu achas, por exemplo, que um advogado, no seu exercício do dia a dia forense, usa essa questão de perempção ou não, enfim, gostaria de ouvir um pouco os teus comentários. Olha, professor Galia, eu volto a dizer, não gostei da questão 2, acho que ela não é necessária à prova da OAB. Se é uma questão que a própria doutrina, né, os estudiosos nacionais, aqueles que fazem a doutrina nacional, não chegam a uma posição se há perempção ou não no processo do trabalho. Há divisão. Aqueles que acham, então as hipóteses seriam do 731 e do 732. Se é uma discussão do ponto de vista doutrinário, não vejo por que questionar isso numa prova que, olha o nome, prova prático-profissional. Em razão disso, eu faço as ressalvas aqui em relação à questão 2. E respondendo, como eu responderia de forma objetiva a letra A, para propor uma nova ação, Reginaldo deverá aguardar algum período, muito embora eu tenha uma indução de que eu teria que responder sim, porque ela chega a questionar em caso afirmativo qual seria, ou seja, a banca está tentando assim, questionar se vocês não vão botar ali que o período seria de 6 meses, por força do 731 e do 732, eu penso de forma diversa. Eu penso que aqui a resposta a aguardar algum período, não aguardar nenhum período. Por quê? Porque o artigo 731 e 732, principalmente, falam 2 arquivamentos seguidos. E repito, eu tive um arquivamento só. Tive 3 processos extintos sem resolução do mérito, mas um arquivamento só. Trabalhando com essa ideia, não precisaria aguardar nenhum período e teria ainda o argumento que eu poderia utilizar desse artigo não ter sido recepcionado pela Constituição Federal. Professor Galia. Que hipóteses, então, professor Fabrício, ensejariam a perempção no processo de trabalho? Eu faria essa consideração inicial, dizendo principalmente, né, inicialmente, que há parte significativa da doutrina processual dizendo que a perempção é um instituto do direito processual civil e não há possibilidade de perempção no processo do trabalho. Todavia, complementaria minha resposta, dizendo que há parte da doutrina que admite a perempção. E aqueles que admitem a perempção, as hipóteses seriam aquelas do artigo 731, do artigo 732, combinado com o artigo 844 da CLT. Essas seriam as hipóteses clássicas de perempção no processo do trabalho, aqueles que admitem a possibilidade de perempção na seara trabalhista. Bom, a questão 3, na nossa prova da OAB, envolvia uma questão sobre grupo econômico, sobre solidariedade ativa, passiva de grupo econômico, e entendimento de súmula do TST também.
Então, a questão 3, eu vou ter que ler com vocês para vocês entenderem e relembrarem o que ela dizia. José da Silva, ele foi contratado pela empresa Boa Vista Limitada, que integra grupo econômico com a empresa Boa Esperança Limitada, para exercer a função de vendedor empregado. Durante a mesma jornada de trabalho, ele vendia os produtos comercializados pela Boa Vista Limitada e pela Boa Esperança Limitada, com a supervisão dos gerentes de ambas as empresas. Diante dessa situação hipotética e considerando que a sua CTPS somente foi anotada pela empresa Boa Vista Limitada, responda de forma fundamentada às indagações abaixo, à luz da jurisprudência do TST. Então, a primeira questão, sobre essa questão, perguntava qual é a natureza da responsabilidade solidária das empresas que integram um grupo econômico para efeitos da relação de emprego. É ativa ou passiva? Tá? E aí, deliberando, não é, professor Fabrício, nós chegamos à conclusão que nós temos tanto a solidariedade ativa quanto a passiva. Esclarecendo para vocês, grupo econômico, né, quando as empresas estão sob a direção, controle de uma de outra, né, mas cada uma com a sua personalidade jurídica própria, atendendo aquilo que o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT nos esclarece dentro do conceito de empregador, o que a gente responderia aqui? Né? Em relação à solidariedade passiva, significa que todas as empresas do grupo econômico respondem solidariamente pelas dívidas trabalhistas. A própria alternativa A fala dessa responsabilidade solidária. Então, todas as empresas vão responder solidariamente por dívidas trabalhistas, segundo o parágrafo 2º do artigo 2º da CLT. Né? Quanto à solidariedade passiva, me parece um pouco mais fácil a questão. No que tange a solidariedade ativa, né, é essa questão de qualquer empresa do mesmo grupo econômico demandar o esforço físico, o trabalho desse empregado, que tem a sua carteira de trabalho registrada por uma empresa, né, mas presta serviços a mais de uma empresa durante a mesma jornada de trabalho. Né? Então, a gente tem o belo posicionamento aqui da súmula 129 do TST, que vai nos esclarecer que quando o empregado presta serviços a empresas que integram o mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho, né, ele vai ter um só contrato de trabalho. Ele não tem mais de um contrato de trabalho, salvo disposição em contrário. Isso é o que a súmula 129 do TST vem esclarecendo. Né? Então, na questão da responsabilidade solidária das empresas, na questão A, tem solidariedade ativa pela súmula 129 do TST e passiva pelo artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Né? E a questão B, que perguntava se José da Silva mantinha vínculos de emprego distinto com as empresas Boa Vista Limitada e Boa Esperança Limitada, na verdade, é um vínculo de emprego só, pela súmula 129 do TST, salvo se tivesse disposição em contrário, fosse norma coletiva ou até em acordo escrito com o próprio empregado e etc. Professor Fabrício, comente um pouco para nós a questão 3. Bom, professor Galia, eu concordo, eu acho que é bem por aí. Eu só tenho uma pequena observação que, se o espelho de correção vier na letra A com a resposta de que a responsabilidade é meramente passiva, a gente não pode ficar totalmente assustado, porque a banca ela pode fazer... Nós aqui na nossa resposta, nós fizemos uma interpretação extensiva, uma interpretação ampla. Mas se a banca ela faz assim o raciocínio, que ela quer só qual é a natureza da responsabilidade solidária, vai que ela queira falar responsabilidade do ponto de vista de pagamento, responsabilidade por direitos. E nós estamos falando aqui direitos e deveres. Quando a gente fala que a responsabilidade é ativa, é que o direito é ativo também de outras empresas do grupo econômico. Outras empresas podem também exigir a força de trabalho do empregado, sem que essa empresa seja lá aquela que assinou a carteira, porque ela também tem direitos ativos em relação àquele empregado. Mas nós não vamos ficar assustados, não vamos ficar aqui questionando, porque se a banca vem dizendo que quer o espelho de correção, que a responsabilidade é passiva,
Isso não estaria de todo errado se a banca faz a interpretação que ela questionou responsabilidade com deveres, responsabilidade com o ponto de vista de pagamento. Quem é que tem o dever de pagar? Quem tem o dever de pagar é qualquer empresa. Mas nós estamos colocando que é ativa também, porque ambas as empresas acabam se beneficiando da força laboral do empregado. Então, eu concordo, a responsabilidade aqui é ativa e passiva, mas a banca pode fazer um espelho de correção só com a questão passiva. Não estaria de todo errado se a interpretação foi menos ampla, o questionamento foi menos amplo no entendimento da banca. Nós estamos respondendo aqui num questionamento mais amplo, que é a questão da margem para isso. Mas sempre, né, gente, a banca é o pai da criança, ela que faz a questão, ela que faz o espelho de correção. Nós estamos aqui tentando ver qual seria a melhor hipótese de espelho de correção. Pela forma como a questão foi feita, acho que o mais correto seríamos trabalhar tanto com a responsabilidade ativa como passiva. Porque o próprio corpo da questão diz isso. No momento em que a questão autoriza a conclusão que ambos eram beneficiados pelo esforço do empregado. Então, ambos ativamente coordenavam a relação do empregado. Então, eles têm um ponto de vista, ele tem uma atuação ativa e também responderão passivamente por eventuais dívidas trabalhistas. E na letra B, o que me parece essencial, e isso é que vai dar o espelho de correção, teria que falar da súmula 129. Quem colocou ali na letra B, súmula 129, afirmando que não há 2 contratos de trabalho, responde de forma correta e vai conseguir a pontuação 0,65 que a questão ali coloca. Professor Fabrício, ainda sobre essa questão 3, se o aluno colocasse a tanto que havia solidariedade ativa e passiva, e vindo então a banca decidir, né, no seu espelho, que a responsabilidade era só passiva, entendendo como pagamento, esse aluno que deu as 2 respostas, ele poderia ser descontado pela banca, ou no teu entender teria que ser valorizado aquilo que ela queria, que é a solidariedade passiva, e a ativa seria uma mera complementação que não seria levada em conta, né? A questão toda, professor Galia, está ali na interpretação, quando a banca coloca qual é a natureza da responsabilidade. Responsabilidade dá uma ideia o quê? De pagamento, né? Quem é que tem a responsabilidade, qual é a natureza dessa responsabilidade? A natureza ela é passiva, mas eu posso pensar que ela é ativa porque o outro empregador, embora não tenha assinado a carteira, ele também, por exemplo, ele tem que se preocupar com questões de saúde e higiene do empregado. Então, ele tem uma responsabilidade solidária ativa também. Então, eu acho que o mais correto é responder as 2. Agora, né, se respondeu apenas a responsabilidade passiva, eu acredito que teria que ter algum desconto na questão se a banca vier com as 2 como forma de correção, né? Aqui eu tenho muita dúvida de como virá a correção, o espelho de correção na questão 3, na letra A. Na letra B não tenho nenhuma dúvida, que é a súmula 129. Agora, na letra A, qual é a extensão da palavra responsabilidade? Se a responsabilidade é só pelo pagamento, como consequência, ou se a responsabilidade também é como causa. Se é como causa, então a responsabilidade é ativa. Se é como consequência, é passiva. Como eu acho que o grupo econômico ele tem responsabilidade tanto como causa como consequência, porque ele pode dar ordens e pode também ser punido depois por essas ordens, acho que o mais correto é tanto o ativo quanto o passivo. Embora a alternativa B já pergunte sobre a súmula 129 com a responsabilidade ativa. Então, talvez isso dê a entender, como são em alternativas diferentes, são em questões diferentes, que a banca quisesse, de repente, realmente só a responsabilidade passiva, né? Eu acho que realmente a prudência aqui é esperar mesmo o espelho da prova para a gente entender o que a banca quis dizer com isso. E mais uma vez, nós temos uma questão que não é fechada. Uma questão que a gente fica na dúvida aqui, porque não é uma questão que tem um gabarito exato. Não é uma questão que eu feche no artigo tal, na súmula tal ou na OJ tal. Eu tenho dúvida aqui no questionamento, né? Vamos ter que esperar e, posteriormente, aí, indagar a possibilidade de interposição de recurso ou não, na forma como a banca examinadora vai dar o gabarito na letra A. Na letra B, repito, não tenho nenhuma dúvida. Na letra A, fiquei com dúvida na forma como a questão foi elaborada.
Passamos agora à questão 4, professor Galia. Isso. Então tá, eu faço a leitura e depois a gente comenta em conjunto, pode ser? Pode ser. A questão 4 é uma questão que trata do processo do trabalho, é uma questão que a princípio não tem maiores complicações, fora alguma exceção de interpretação, tratando aí de questão de recurso e de deserção. Diz o seguinte: inconformada com uma sentença desfavorável, a empresa recorreu. Contudo, entendeu o magistrado que o recurso era intempestivo e a ele negou o seguimento. Ciente disso, a reclamada interpôs recurso de agravo de instrumento no 5º dia e efetuou o depósito adicional previsto no artigo 899 da CLT no 8º dia do prazo recursal. Novamente, o juiz negou seguimento ao agravo, argumentando que ele estava deserto. Então, qual é a situação fática? Sai uma sentença, a empresa entra com um recurso ordinário. O juiz, por alguma razão, nega seguimento ao recurso ordinário. A empresa, então, ela ingressa com agravo de instrumento para tentar destrancar esse recurso ordinário. Faz o depósito recursal do agravo de instrumento, que é uma inovação, que nós sabemos ser uma inovação legislativa do ano passado, e faz um depósito recursal do agravo de instrumento, só que ela faz o depósito recursal após ter interposto o recurso. Ela entra com o recurso no 5º dia e faz o depósito no 8º dia. Letra A questiona: há alguma medida que possa ser tomada pela recorrente contra a última decisão do juiz? Em caso afirmativo, qual? Vejam bem, gente. Regra clássica do processo do trabalho. Quando eu tenho um recurso que é negado seguimento, eu vou entrar com agravo de instrumento. Artigo 897 da CLT. Qual é a dúvida aqui? O recurso que foi negado seguimento, o segundo, já é um agravo de instrumento. A dúvida que eu poderia ter é se cabe agravo de instrumento contra despacho que não recebeu um agravo de instrumento anterior. Só que eu não tenho na legislação nenhuma restrição. Eu posso entrar com um agravo de instrumento para destrancar um agravo de instrumento. Não há essa restrição. Eu vou para a literalidade do artigo 897 da CLT e eu chego na literalidade do 897B que diz: de instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recursos. Ora, o que foi trancado? Um recurso. Qual era o recurso? Agravo de instrumento. Eu entro com um segundo agravo de instrumento para destrancar o primeiro. Essa seria a medida que eu teria, fundamentaria no 897, letra B. E a questão B, do 4, ela questiona sobre a deserção e, no caso, em exame, se o agravo estava deserto, porque a parte entrou com agravo no 5º dia, mas faz o depósito recursal, comprova o depósito recursal no 8º dia. Professor Galia, suas considerações sobre a questão B, o que é deserção e se esse agravo estava deserto? Na verdade, quando a gente fala em deserção no processo, a gente está falando ao não atendimento a um pressuposto extrínseco do recurso, né, pela ausência ou irregularidade no preparo, principalmente custas e depósito recursal, desculpem, custas e depósito recursal. Então, no caso em exame, o agravo de instrumento ele estava deserto, né? Professor Fabrício, entendemos que não pela súmula 245 do TST. Exatamente. O que me parece aqui, né, como o professor Galia bem colocou, o que significa deserção? Falamos muito isso em sala de aula, primeira aula de recursos. Vocês devem estar lembrados, né? Deserção é o quê? É o não atendimento de um pressuposto extrínseco de um recurso relativamente ao seu preparo. Por preparo, leia-se o quê? Depósito recursal e custas. Então, a deserção é a falta de atendimento ao pressuposto extrínseco relacionado ao preparo. No caso concreto, o agravo de instrumento estava deserto, o mais correto aqui era responder não. O agravo de instrumento não estava deserto pela aplicação da súmula 245 do TST. Súmula esta que literalmente fala: o depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso. A interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal. Então, eu posso entrar no 5º dia e comprovar no 8º dia, razão pela qual o agravo não estava deserto. Sendo assim, gente, concluindo a análise preliminar, repito, da prova,
Não temos aqui, eu e o professor Rodrigo Galia, nenhuma intenção de passar a vocês um espelho definitivo de correção. A prova ela foi muito complexa, muito difícil. Acredito aqui que é a prova mais difícil dessa nova etapa que nós temos da FGV. Aliás, não acredito, eu não tenho dúvida nenhuma que foi a prova mais difícil. Uma prova em que tem uma questão prática bem elaborada, mas que exige preliminar, análise de prescrição total. Eu tinha que ficar atento à prescrição total e arguir a prescrição total. E depois 5 temáticas de direito material e as questões muito difíceis, com aquelas ressalvas iniciais que nós fizemos, quanto à questão 1 e à questão 2. Passo a palavra, então, ao professor Galia. Desde já, eu faço a minha despedida. Agradeço muito a atenção de todos vocês. Agradeço muito ao professor Rodrigo Galia por ter tido a oportunidade de, mais uma vez, dividir essa bancada, sempre aprendendo muito com o colega, sempre tendo a honra de dividir essa bancada com tão ilustre colega, amigo e professor dessa casa. Agradeço ao IDC por ter tido a oportunidade de tentar aqui, junto com vocês, não dar uma resposta, mas junto com vocês, interpretar a prova e tentar chegar a algumas considerações iniciais. Não estamos resolvendo, não estamos trazendo nenhum espelho e correção, né? Temos que analisar, isso é para quê? Para aquele aluno que está em casa e pensar assim, poxa, eu não arguí a prescrição na minha contestação, então eu errei alguma coisa, eu vou sofrer algum desconto. Poxa, eu não sabia lá que a transferência provisória, que a transferência definitiva não ensejava o pagamento. Eu sei que eu vou sofrer algum desconto. Poxa, eu arguí a súmula tal, não arguí. Esse é o nosso objetivo, é fazer uma primeira análise, e já como estou aqui me estendendo, passo a palavra ao professor Galia, né, a quem mais uma vez eu agradeço por esse momento aqui tão prazeroso de dividir essa bancada. Muito obrigado. Pessoal, após essa análise preliminar que nós fizemos da prova, me parece que algumas coisas precisam ser ditas aqui, né? Muitas o professor Fabrício já bem colocou, não só na sua análise das questões, mas aos seus comentários gerais sobre a prova, né? Nós fizemos essa análise em conjunto, então nós temos uma opinião muito aproximada de todas as questões e da dificuldade da prova, mas me parece que a vida moderna hoje nos exige uma certa tenacidade, né? Então o que acontece é, fiz a prova, me preparei no curso do IDC, né? Estamos torcendo que vocês sejam aprovados e esperamos que vocês sejam aprovados, né? Mas a gente também destaca que é uma prova difícil até para quem já está no exercício profissional. Ela é uma prova em que algumas questões deixam margem a muitas observações de conteúdo, de aplicações de súmula, de legislação ordinária, de Constituição Federal, enfim. Então, era uma prova que, para uma pessoa que tem menos experiência na vida acadêmica do direito, na vida profissional, realmente é uma prova que não é fácil, porque ela não é uma prova fácil nem para quem já está formado e com mais de 10 anos aí de experiência profissional, né? Então, sobre esse aspecto, né, eu acho que o aluno ele tem aqui, o candidato, que se sentir muito, muito confiante, não só na sua aprovação, mas saber que fez o melhor que pôde na prova, né, e que era uma prova realmente de muita dificuldade para quem também já tem bastante experiência na área. Eu também quero agradecer por dividir essa bancada aqui com o professor Fabrício Klammer, nosso professor aqui do IDC, de Direito e Processo do Trabalho, né, amigo, e que também vem sempre atendendo aos pedidos aqui do IDC, né, de comparecimento aqui nos comentários da OAB, que sempre respeita todos os seus colegas, é um amigo, é uma pessoa que vem dar a sua contribuição, a sua experiência de escritório e de conhecimentos também. Agradeço muito, professor Fabrício, humildemente, né? Além de amigo, é um colega muito, muito atencioso aqui no IDC, de uma simplicidade ímpar, né? Por todo o conhecimento que tem, nós, colegas, quando temos uma dificuldade, recorremos ao professor Fabrício e ele sempre está nos atendendo, né? Agradeço também a todo o IDC e principalmente ao nosso colaborador Ademir,
né, que junto conosco, com o professor Fabrício e comigo, nós elaboramos o simulado preparatório para a segunda fase da OAB. E a gente constatou, e embora nós não tivéssemos comentado antes, o professor Fabrício também vai concordar comigo, que a questão 3 aqui da prova prático-profissional de vocês, que envolvia grupo econômico, foi a nossa questão do simulado, que envolvia uma questão sobre grupo econômico. Então, sobre esse aspecto, uma das 4 questões dissertativas, nós mais ou menos tínhamos cercado lá no simulado do IDC. Né? E destacar que foi feito todo um esforço coletivo dos professores para que vocês obtivessem a aprovação. Né? Dessa forma, também me despeço com o pensamento, dando um pensamento para vocês que tudo que a gente muito quer, a gente consegue. Né? E as coisas, elas vêm na hora certa. Agradeço ao professor Fabrício, agradeço a todo o IDC e, então, nos despedimos aqui. Muito obrigado.